Que alegria, queridos, uma vez mais poder cumprimentá-los na doce, amável, grandiosa, gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui convosco para mais uma live, a Hora Nona, a Igreja Fora das Quatro Paredes. Lembrando mais uma vez que de terça a sexta a nossa live é a terceira hora, às 9 horas da manhã aqui. Correto? De terça a sexta, 9 horas da manhã. É uma live mais rápida, um estudo mais direto, objetivo. E na segunda-feira, nossa tradicional, a Hora Nona, a Igreja Fora das Quatro Paredes. Nós temos uma família querida, maravilhosa, e já passei um áudio aí, que eu tenho. Quem passou para mim o seu WhatsApp faz parte do grupo da Hora Nona. Aí, quando eu tenho algum aviso, alguma mensagem para vocês, é através deste grupo, a Hora Nona. Então, se você quer fazer parte também deste grupo, é um grupo tranquilo, porque você não vai receber mensagem de ninguém, a não ser de mim. Então, não é aqueles grupos que está toda hora chegando todo tipo de mensagem, e muita gente não gosta, não suporta isso. Então, o grupo da Hora Nona é um grupo restrito aos membros. E é só para uma comunicação minha com você. Quando você tiver uma comunicação para mim, para comigo, aí você vai mandar no meu WhatsApp e está tudo resolvido. Tá bom, queridos? Então, se você quer fazer parte, é só mesmo para receber as informações com relação à live. Amém? A palavra diz que onde estiver 2 ou 3, nós já temos mais de 3 aqui, Aí o Senhor está no meio. Que legal, ele está no meio. Uma vez alguém, um desses camaradas que gosta de provocar os crentes, ele falou para um irmãozinho bem simplesinho, ele viu que era um irmãozinho bem simplesinho, ele achou que ele ia embaraçar o irmão, Ele falou, escuta, a tua Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3, Jesus está no meio. Quando você estiver sozinho, então, como é que é? Ele falou, ele vai estar do lado. Então ele sempre está, querido, eles não falham nunca, 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 nunca. Então, meus queridos, vamos orar, para Deus nos agraciar, nos abençoar, porque é a palavra dele que nós vamos ministrar para o povo dele, para a família dele. A família Hora Nona faz parte da família de Jesus. Então, ele é o nosso convidado principal, ele tem que estar aqui, tá bom? Vamos orar então. Amantíssimo Deus, tu que habitas na inacessível luz, onde ninguém, nenhum mortal pode chegar, mas a nossa oração está diante de ti. Muito obrigado por mais esta oportunidade concedida pelo Senhor, de nos reunirmos aqui, Senhor, para falarmos do teu amor, para falarmos da tua graça e dos lindos projetos que o Senhor tem para a tua igreja, automaticamente a cada um de nós que somos membros do corpo de Cristo. Então, que não seja eu, mas que seja o Senhor falando com este povo e que a alegria do Senhor superabunde em nossos corações. Que a palavra flua para a tua glória e para a nossa edificação. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, vamos lá. Queridos, eu fui convidado agora recentemente para ministrar em uma igreja lá do Espírito Santo, lá na região de Vitória, algumas cidades próximas ali que faz parte da grande Vitória. E eles fizeram uma campanha de 200 e tantos dias, não me lembro exatamente agora, 200 e poucos dias de oração, de jejum e o estudo do livro do Apocalipse. Então, eles, todas as noites, eles se reuniam, tinham um tempo de oração e depois meditando na palavra, fazendo um resumo de cada capítulo. E eles me convidaram no encerramento para que eu fizesse um resumo dos capítulos 21 e 22, que são os 2 últimos, da Bíblia, e também, claro, do livro de Apocalipse. E não foi fácil, porque como que você vai resumir 2 capítulos com tantas riquezas de detalhe? Aí eu fiz o que pude, eles agradeceram, gostaram, e
Aí eu pensei comigo, falei, por que não então trazer na hora nona, que a gente vai alcançar um outro público, né? Que não é aquele, que aquele foi naquela noite, e pode até ser, né, que alguém daquele grupo veja, né, ou venha ver, tal, mas eu quero falar com vocês, que são a nossa família Hora Nona. Então, eu vou, claro, fazer um resumo, mas com um pouco mais de liberdade, né? Podendo gastar mais tempo. Evidentemente, eu não vou esgotar hoje, mas a gente volta na próxima segunda-feira com a sequência e vamos ver quanto tempo a gente vai precisar para isso. Eu achei muito gostoso ministrar o capítulo 21 e o 22, porque o livro do Apocalipse ele é um livro assombroso, né? meio amedrontador. Tem gente que nem lê, não gosta nem de ler, nem de ouvir falar sobre o Apocalipse. Mas nós temos que entender que é um livro super importante, né? Como todos os livros da Bíblia são importantes. Agora, realmente, ele mete medo, né? Porque ele começa gostoso, né? A aparição de Jesus para João lá na ilha de Patmos. Depois um anjo dele, né, dos grandões lá, que foi enviado para estar mostrando e revelando muita coisa para João. Mas depois vem, queridos, ali há uma sucessão, uma sequência, né? Uma sequência de fatos que realmente mete medo, né? Começa ali com os 7 selos, depois as 7 trombetas, depois 7 taças e só vai aumentando, né? Vai apertando o cerco, vai aumentando a intensidade, são pragas, são guerras, é fome, é tanta coisa, pestes, né? Tudo como prenúncio da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas lá a gente vai ver que esse sistema maligno que nós vivemos, esse sistema opressor, agonizante, né? E isso vai mudar, isso vai passar, o Senhor vai dar um fim. E o gostoso do nosso Deus é que Ele conta o fim desde o começo, muito antes de acontecer, muito antes. Um dia desses eu falei sobre Ciro, né? O profeta Isaías profetizou sobre a vida de um grande rei, que seria um grande rei, um excelente rei, e que Deus iria usá-lo para ajudar o seu povo voltar para Judá, que Judá foi levado cativo lá para a Babilônia, ficou lá 70 anos, né, e depois começa então o retorno deles, e foi Ciro. E pasme, meus queridos, Isaías profetizou sobre esse rei 150, quase 200 anos antes de ele nascer. Olha que tremendo, e Deus falou inclusive o nome dele para Isaías. Vai nascer um rei, o reino dele vai ser assim, 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 e o nome dele vai ser Ciro. Olha que coisa tremenda, né? Mais de quase 2 séculos antes dele nascer. Então este é o Deus que nós servimos, e quando ele veio não foi difícil para identificar que era ele mesmo, além de coincidir, né, o estilo do seu governo, a maneira como ele governava e a maneira como o povo de Israel caiu na graça dele, ele realmente trabalhou para promover a volta. Então as coisas vêm acontecendo, vai uma geração, vem outra geração, e a nossa geração não conhece só a profecia, mas conhece a história de Ciro, depois que ele nasceu, o tempo que ele governou, nós sabemos tudo isto. E as coisas vêm acontecendo. Chegou o dia, né, que Jesus veio, se fez homem, e tudo que Isaías e outros profetas profetizaram a respeito dele se cumpriu fielmente, literalmente. Jeremias deu o nome, aliás, Miqueias, né? Miqueias deu o nome da cidade, a cidade lá de Belém, Isaías falou que ele nasceria de uma virgem, e falou muito sobre o ministério dele, sobre a morte dele, como seria. Agora, vai chegar realmente dias, é muito difícil para a igreja. Quando o anticristo assumir realmente, o palco está montado. A gente está vendo aí um monte de gente trabalhando para ele, fazendo, cumprindo a marra, né? Empurrando goela abaixo do povo para que se cumpra, mas eles não têm ideia de que é o plano de Deus. Exatamente, eles estão fazendo cumprir o plano de Deus. Então, para nós, queridos, não há motivo nenhum
para a gente entrar em parafuso, entrar em pavor, desespero. Ah, porque vai ficar. Sim, que vai ficar, vai ficar. Mas talvez eu e você, muitos de nós que estamos aqui, nem vamos estar aqui quando isso acontecer. Ou poderemos todos nós estar quando estiver acontecendo, porque está muito perto. De acordo com os acontecimentos, os políticos, né, trabalhando no mundo todo por uma ideologia de um governo único. Qual será o governo único? O governo do anticristo. E como vai ser a ideologia dele? De opressão. No começo, né, nos primeiros 3 anos e meio, vai ser uma maravilha. Até os crentes vai dar glória a Deus e aleluia, né? Porque vai ser um tempo de paz. E tem coisa mais gostosa do que a paz? Não tem. Paz e liberdade, vida, né? Tudo isto são coisas maravilhosas para a vida de todos os povos. E por 3 anos e meio, o mundo todo vai viver, todo mundo vai dizer, esse é o cara, caramba, olha como que nós estamos felizes, né, com o Bolsonaro. E ainda que o Bolsonaro trabalha com oposição generalizada. E é um povo que ele não pode espirrar, eles nunca vão falar saúde, né, Deus te ajude, Deus te abençoe. Não vão não, eles vão falar que ele está contaminando o ar e as pessoas que estão ali ao redor dele porque ele espirrou. Então é uma perseguição ferrenha. Mas Deus é com ele, a gente não tem dúvida disso. E o tanto que ele já fez, está fazendo e fará, né? Se Deus quiser, ele será reeleito e vai fazer, vai continuar fazendo prodígios aí no Brasil, porque não é ele, mas é Deus nele. Então a gente fica super feliz, a gente vê o orgulho do brasileiro hoje, ele tem orgulho de ser brasileiro. Mas é para a gente ter uma ideia de como o povo vai gostar do anticristo. Ele será um gênio e ele não vai ter oposição. Ele não vai ter oposição porque esse povo da oposição é o povo que vai estar do lado dele, que vai ajudar ele a cumprir os projetos de Satanás para o mundo, não sabendo que é um projeto que Deus já revelou, tudo que estaria acontecendo, tudo que vai acontecer, e nós estamos vendo, está diante dos nossos olhos. Olha essa vacina, por exemplo, da Covid. Ali, então, foi um teste, né? Um teste como quem diz, vamos ver se o povo obedece realmente à ordem da gente. E todo mundo obedeceu, todo mundo teve que se trancar dentro de casa, todo mundo foi obrigado a tomar a vacina, tomou uma dose, não, agora tem que tomar mais uma, mais outra. Outro dia eu fui fazer uma consulta, né, com a minha médica e ela estava de férias, mandou um outro médico me atender. Então ele fez a consulta de rotina ali, ele falou, olha, se o senhor quiser se vacinar hoje, já está disponível aqui a 4ª e a 5ª dose da vacina. Eu dei uma risada, falei, você está brincando? Eu falei, que 5ª? É sinal que não presta, né? Porque se prestasse na primeira, ninguém mais teria que tomar. Mas foi uma maneira realmente deles entenderem que eles têm sim como manipular o povo. Mas, graças a Deus, que o nosso Deus não dorme, né? O nosso Deus está atento a tudo, ele sabe tudo o que está acontecendo e ele escreveu essa história para João no 1º século, no finalzinho do 1º século, a igreja primitiva a todo vapor. E o Senhor deu uma revelação tremenda para João na ilha de Patmos. A visão que João teve desde aqueles dias até hoje é intrigante para muita gente. Muita gente não entende, não compreende, mas os salvos não têm dificuldade para entender. Então, para nossa alegria, depois de tantas catástrofes, tantas pestes, tantas guerras, tantas desgraças, tantas perseguições para o povo de Deus, principalmente, aí nós chegamos no capítulo 21 e vamos ler agora então. Apocalipse 21 diz assim, e vi um novo céu. Ele estava vendo muitas coisas, o Senhor foi mostrando muitas coisas para João. Várias coisas que vêm até o capítulo 20. O capítulo 20 também, ele encerra também de uma forma muito boa, porque Satanás foi preso. Então, quando ele foi preso, aí acabou a folia aqui no mundo. Aí acabou o pecado, porque o problema nosso é Satanás.
os demônios dele, que nos aflige até dormindo. Mas aqui o capítulo 21 começa gostoso, ele diz, e vi um novo céu e uma nova terra. Me chamou a atenção esse termo, novo céu e nova terra, porque vai ser novo, não vai ser reformado, não vai ser arrumado, não vai ser melhorado, não vai ser um novo. Este sistema que nós vivemos vai desaparecer definitivamente. Vai ser um novo céu, uma nova terra. Porque no dia que Satanás rebelou-se contra Deus, ele e um terço dos anjos que se somaram com ele, se uniram a ele, foram expulsos, foram lançados aqui para baixo. E por onde eles foram passando, eles foram contaminando tudo. Então, os céus, né, que existe aí, foi tudo contaminado. Então, vai fazer tudo novo. Vai ter que arrumar lá e arrumar aqui também, para que a vida seja plena. Então, a gente vai aprender essas maravilhas aqui nesse capítulo. Vocês vão ver um único capítulo, quanta revelação tem para nós. E é para a gente se lembrar, irmãos, para nós nos lembrarmos dessas verdades, porque são verdades realmente que não passam, que não mudam. É a palavra de Deus não muda, a palavra não passa. Olha que interessante, né? Vai passar essa terra, vai passar esse céu que a gente vê aqui, né? Mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Então, é a palavra de Deus que diz, pode tomar posse com toda segurança, pode dormir tranquilo, sabendo que vai cumprir literalmente. E talvez você esteja aqui para ver este cumprimento, ou vamos assistir lá de cima, né, de camarote. Então, viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, este mar, sempre que a Bíblia fala em mar, significa pessoas, povos. Se este mar for o mar literal, os oceanos, né, que existem em todo o mundo, que a Terra, né, ela tem aproximadamente 70% de água, né? Segundo estudiosos, é 70%. Agora, você imagina se essa nova Terra não tiver mais água, mais mares, pelo menos, né? Vai ter água doce, com certeza, mas os mares já não existirão. Você imaginou o tamanho que vai ser essa terra para ser povoada? É uma dimensão tremenda. Se com 70% de água, nós já vemos os continentes aí grandíssimos, como África, Ásia, Europa, América, em 3 Américas, né? América do Norte, Central e do Sul. É muito, olha só o Brasil, olha o tamanho do Brasil, olha o tamanho da Rússia, olha o tamanho aqui dos Estados Unidos, são nações grandíssimas. E todas costeadas por mares. Agora o mar já não vai existir mais. Agora, se estiver referindo a povos, este povo atribulado, que não gosta de Deus, que persegue os cristãos, que querem realmente banir o cristianismo da face da terra. E o projeto do anticristo não é banir só o cristianismo, mas banir todas as religiões. Tudo que diz respeito à religiosidade, né, adoração a um ídolo, a um deus, alguma coisa, eles não querem nada. É como o governo romano, né? O governo romano, os imperadores se consideravam deuses. E o povo tinha que reverenciá-los como Deus, né? Chamando eles de Deus, chamando eles de Senhor, no sentido de Deus. Só que cadê eles? Passou, não existe mais, não existem mais, porque usurparam, né, algo que não lhes pertencia, que não era de seu direito. Então, este mar, se for povos, como hoje, com essa natureza maligna, né, maldosa, já não vai existir mais. Vai ser tudo novo, tá? Mas vamos continuar. O versículo 2 diz: E eu, João, eu vi a cidade, a santa cidade, a nova Jerusalém que descia de Deus, né, do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. Mais na frente eu volto a falar
sobre a Santa Cidade, tá? Sobre a Nova Jerusalém. Vamos em frente. Versículo 3 diz assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Eu vibrei quando eu li isso aqui, queridos. Porque veja bem, lá no Éden, o Senhor, a Bíblia diz, né, que o Senhor visitava Adão e Eva todos os dias, lá no finalzinho do dia, ele passava a fazer uma visita, para ver, né, se estava tudo ok, se estava tudo em ordem. Claro que ele, né, é onisciente, sabia tudo, mas ele criou essa rotina com aquele casal, nossos primeiros pais. Então, todos os dias Deus estava ali com eles, mas voltava, né, para o seu lugar e só voltava a visitá-los no dia seguinte, na viração do dia. Agora aqui fala que neste novo céu, nesta nova terra, o próprio Deus, ele vai ser o nosso tabernáculo. Ele vai habitar conosco. Então, habitar conosco, eu estou aqui, ele está aqui também, certo? Eu vou trabalhar, ele está no meu trabalho, porque a vida vai continuar, né? A vida vai continuar exatamente como Deus projetou no início. Essa terra vai ser uma bênção. O trabalho, né, que a gente vai fazer não vai cansar, não vai suar. Vai ser uma coisa, a nossa mente não consegue, né, imaginar e conceber. Mas vai ser coisa tremenda, 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 tremenda. Muito lindo mesmo, né? Então ele ouviu essa voz: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Aí ele continua: e Deus, olha que coisa linda, irmãos, como vai ser gostoso viver naquele lugar, e mais, eternamente. Eu gosto muito de morar aqui onde eu moro. Já fazem 11 anos que eu moro no mesmo apartamento. 11 anos. E eu gosto demais daqui, porque é um apartamento pequeno, e é só eu e a Carmen, então é suficiente para nós. E é muito bem localizado. Tem tudo aqui por perto. Tem bons mercados, inclusive mercados brasileiros, churrascarias brasileiras, lojas, enfim, tudo que você imaginar de comércio tem brasileiro aqui na cidade que eu moro e nas cidades vizinhas, que é pertinho aqui. Então eu gosto muito de morar aqui, mas eu sei que qualquer dia o dono desse apartamento, ele pode chegar: olha, eu vou precisar, eu vou vender, eu vou alugar para um amigo meu, alguma coisa que vai fazer eu sair daqui. Então, quer dizer, a gente está tranquilo, né? Está gostando, está gostoso, e de repente você vai ter que se mandar, porque não é teu, eu pago aluguel, então não é meu. Mas nesse novo céu e nessa nova terra, nós vamos viver eternamente. Irmãos, é difícil imaginar o que é uma eternidade. Já passaram 2000 anos que Jesus falou que ia voltar e ainda não voltou. E o que tem de gente que murmura por causa disso não é brincadeira. Já passou 2000 anos, né? Você acha muito 2000 anos? O que é 2000 anos na eternidade? Na eternidade, quando passar 2000 anos, foram alguns segundos. Quando passaram 1 milhão de anos, 1 trilhão, quinquilhão, olha, milhões, infinitamente, nunca mais vai terminar a eternidade, tanto para o salvo como para o perdido. Mas como eu estou falando para os salvos, então é aí que nós vamos viver, e é dessa maneira que nós vamos viver. E se você ainda não tem certeza da tua salvação, passa para o nosso lado que você vai saber como. E aí você vai ver que vale a pena renunciar ao mundo. José, quando foi tentado, ele correu, pagou um preço alto por isto, mas ficou livre de pecar contra Deus. Sansão fez o contrário. A mulher mandou ele deitar no colo, deitou, ela começou a fazer um cafunézinho, chegou a dormir, dormiu de babá no colo de Dalila.
Aí ela mexeu, viu que ele estava dormindo, chamou os inimigos, né, e vieram e furaram os olhos dele, cortaram o cabelo, acabou a força, acabou. Ele falou, ainda assim, eu vou sair. Ele já tinha saído alguma vez, vou sair mais dessa vez. Então esse é o problema nosso, né? Ela fala, não, eu vou dar uma pecadinha aqui, eu peço perdão, Jesus perdoa, e perdoa mesmo, porque se nós nos arrependermos, confessarmos, ele perdoa. Só que tem gente que é perdoada e nunca mais cai na besteira de cometer aquele pecado. E outros gostou, então ele acha que ele pode voltar, dar mais uma pecadinha e mais um pedido de perdão. Só que vai ter uma vez que vai ser a última. Então, quando ela chamou Sansão, que já haviam cortado o cabelo dele, as tranças, ele falou, ainda desta vez me sairei como das outras. Aí a Bíblia diz, ele, porém, não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Então, nós não somos melhores que ninguém. A diferença é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. É ele que, quando a gente dá uma vacilada, fala, acende a luz do farol amarelo, e aí você sabe que logo depois do amarelo vem o vermelho. Então o que você faz? Veio o amarelo, não é para você passar correndo no amarelo, é para você parar, porque o vermelho já vai acender em seguida. Então quando tiver o sinal verde, vai que não tem problema. Tem permissão do Senhor. Mas deu o amarelo, sejam espertos. Por quê? Porque é muito terrível perder a comunhão com o Senhor. É triste, é horrível. E a eternidade sem Ele? Então nós estudamos a palavra de Deus para isto, meus queridos. Mas se não tiver a aplicação da palavra na nossa vida, no nosso diário, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, choveu no molhado. Não mudou nada, não resolveu nada. Então é melhor um conhecimento simples, porém com aplicabilidade da palavra, que isso é que faz com que um crente seja mais crente do que o outro. Porque ele observa, ele aplica a sua palavra. Ora, se eu creio que a palavra é a verdade, então por que eu vou desprezar o que ela está me ensinando? Não, nós temos que ficar firme, ok? Aí o que eu achei lindo nessa nova cidade, nesse novo lugar que nós iremos morar, nessa nova terra, nesse novo céu, é que diz, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Toda, não haverá mais lágrimas, não haverá mais choro, não haverá mais prantos. Quantas coisas nos faz chorar aqui. Meu filho faz 2 anos que ele faleceu, né? Em maio, já vai fazer 3, daqui a pouquinho estará completando 3 anos que ele faleceu. Mas às vezes eu estou trabalhando, e o meu trabalho é um aplicativo, né? Como o Uber, só que é outra aplicativa, que é Lyft, né? O que eu faço. Então, o meu trabalho o que é? Vem uma chamada, aí eu tenho que buscar esse passageiro, seja na casa, na escola, no trabalho, em qualquer lugar que ele esteja, né? Eu vou buscá-lo para levar em algum lugar. Às vezes vou levar da casa dele para o trabalho e às vezes o inverso, né? Pego no trabalho e ele está voltando para casa. Então, quantas vezes, né? Às vezes eu faço viagens de 10 minutos para ir lá pegar o camarada. Então, muitas vezes eu lembrava, né, do meu filho, das coisas que ele fazia, que ele falava, e não tem como, eu choro no volante do meu carro, de saudade, de sentir a falta dele aqui. Então não tem jeito, queridos, não tem como, isso aí é uma coisa terrível. Por isso que a morte é chamada de inimigo. Não tem como a gente evitar as lágrimas. Então quando eu vi essa promessa aqui, ó, Deus mesmo limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Olha que beleza, né? A gente às vezes não dá uma invejazinha de Matusalém, que viveu 969 anos, quase 1 milhão. Falou, caramba, para mim 300 estava bom, né? Para nós hoje 100, né? 100 está de bom tamanho. Mas Deus falou, não, vai ser de 70 a 80. Um ou outro passa, mas regra geral, de 70 a 80, põe a barba de molho que a qualquer momento eu te chamo para voltar para casa. Então ele chama uns com 70, uns com 90, outros com 15, 17. Meu filho, 35 anos de idade, lindo, sadio, uma coisa muito bonita demais mesmo.
Quem conheceu sabe que é verdade o que eu estou falando. E muito querido, um menino que sorria para todos, de tudo, fez muita falta, faz muita falta. Mas lá não haverá mais morte. E aí vai viver uma eternidade toda. Você viveu um século, né? Depois completou 1 milhão de anos. Olha, e novo, nunca mais vai envelhecer, nunca mais vai ficar banguelo, cego, surdo. Nada disso, reumatismo, não vai ter nada. Então, queridos, não é muito melhor a gente pensar nisso, que é um lugar que já está preparado para nós? João viu, o Senhor permitiu que ele visse e mandou ele escrever para nós, para a gente saber que é isto. E vai chegar o dia que nós vamos viver lá. Então é nisso que nós temos que pensar e com muita responsabilidade, muita responsabilidade. Porque isso aqui não veio de graça para nós, não. O Filho de Deus, o único Filho dele, deixou o trono de glória dele, deixou a glória que ele vivia junto com o Pai e veio aqui se fazer homem, no mesmo processo que eu e você nasceu, com uma diferença que nós somos frutos, né, resultado de um relacionamento entre meu pai e a minha mãe, teu pai e tua mãe, e ele não, ele foi obra do Espírito Santo, era o Filho de Deus, mas ele se fez homem, ficou 9 meses no ventre de Maria. Certa vez João Batista, estava batizando e quando ele ia passando, o povo olhou e João Batista falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque antes havia um ritual, né, lá no templo, era imolado um cordeiro e o sangue dele cobria os pecados. Mas não tirava, porque no dia seguinte a pessoa pecava, ele tinha que oferecer um outro sacrifício. Mas Jesus não, ele é o Cordeiro de Deus, não é de um homem, de Deus, que veio para tirar, não apenas cobrir, mas tirar o pecado do mundo. Amém, queridos? Eu espero que vocês estão entendendo e pegando gosto, né, pela meditação da palavra de Deus. Nós estamos meditando junto, mas nada impede de você meditar sozinho na tua casa. Você costuma fazer um devocional? Você tem um horário, um período que você tira para ler um capítulo, mesmo um versículo da palavra e meditar naquilo e procurar aplicar a tua vida e depois orar ao Senhor para que Ele te ajude a cumprir aquela palavra na tua vida. Isso é maravilhoso, isso vai moldando o teu caráter cristão. Amém? Se entre nós tem alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, mas ouvindo a palavra do Senhor, ela tocou o teu coração, ela despertou a tua consciência, te ajudando a entender que você precisa realmente mudar de vida, você precisa receber Jesus Cristo como Senhor da tua vida. Você deseja, neste momento, agora, junto aqui, nós estamos aqui em várias pessoas que servem ao Senhor aqui na América, no Brasil e até em outras nações. E você gostaria de fazer isso? Então, se você quiser, aí com você mesmo você vai orar, falando: Senhor, eu creio na tua palavra, ouvi, criei, e eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Você entrega a tua vida para Jesus agora e já começa a viver uma vida transformada. Aí busca uma igreja, você deve ser amigo de crente, parente de crente, você deve conhecer algum pastor. Aí você fala: olha, eu assisti numa live, a palavra me tocou e eu decidi servir ao Senhor. Então eu preciso de mais ensino, de mais informação. Então escolhe aquela onde você vai se sentir bem, onde você vai poder servir o Senhor. E não é fácil, querido, não é fácil, é uma decisão que requer coragem, porque é uma mudança plena de vida. E o inimigo da nossa alma, ele vai dificultar um pouco no começo para você desistir, mas não desista não. Todos nós passamos por isso, aguentamos e aqui estamos. E vamos viver junto na eternidade, amém? Então vamos orar nesse momento, né, agradecendo ao Senhor por essa palavra, e se alguém estiver se rendendo a Cristo, está incluído nessa oração. Se alguém está enfermo também,
O Senhor cura, Ele cura mesmo, Ele batiza com o Espírito Santo e vai nos levar para viver na casa dEle na eternidade. Amém? Amado Deus, muito obrigado, meu Senhor, por mais esta live, a hora nona, Igreja Fora das Quatro Paredes, por todas estas vidas que estão aqui comigo. Alguns entraram, saíram, outros estão entrando, outros entrarão num outro horário, num outro dia, mas que a unção do Teu Espírito permaneça nesta palavra, para que todos que desejarem mudança de vida, transformação de vida, recebam do Senhor forças para tomar esta decisão. Se alguém está enfermo, Senhor, Tu és o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que liberta, o Deus que dá saúde. Então nós queremos decretar saúde para todos e pedir que o Senhor abençoe esse final de dia, a nossa noite, o nosso sono, o nosso repouso e a semana, que seja uma semana de prosperidade para todos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos juntos dizemos amém. Amém, queridos? Forte abraço, boa noite na paz do Senhor.